Está escrito assim: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Até aqui tá bom? Amém? Quero falar hoje, coloca o tema aqui, sobre algo que está queimando no meu espírito. O tempo de conquistar chegou. Não, você não está aqui, eu vou repetir. O tempo de conquistar chegou. Sabe, eu tenho percebido que muitas pessoas não acreditam mais nas promessas que Deus lhe fez. A gente vem na igreja, escuta uma palavra, mas no fundo, a nossa alma está gritando, porque nós não acreditamos mais que Deus é poderoso para fazer acontecer aquilo que Ele nos prometeu. Então eu quero falar hoje sobre algo que Deus queimou no meu espírito, para que você possa viver esse tempo chamado de tempo de conquista. Levanta a tua mão. Quantos pentecostais nós temos aqui? Diga glória a Deus. Não, de verdade. Quantos canelinha de fogo nós temos aqui? Diga glória a Deus, vai. Vocês me ajudam a pregar hoje? De verdade. Eu posso contar com a tua labareda? Amém ou não? Glória a Deus. Cadê os canela aí? Opa, é forte. Meu Deus, se comporta, pastor Eduardo. Você está numa igreja evangélica, calma. Tá? Estenda a sua mão para cá. Você pode me abençoar? Me abençoa de verdade. Preciso que você me abençoe. Eu preciso que você me abençoe. Sim, Espírito Santo. Preciso que o Senhor me abençoe. Deus, nós não queremos mais um culto, nós queremos um culto que transforme a nossa história. Nós não queremos mais uma palavra, nós queremos o rema de Deus. Nós não queremos sentar num banco e sairmos daqui como adentramos, não. Nós queremos que o Senhor venha com uma nuvem de glória e nos possua nesse lugar. Ah, Deus, os nossos pais nos contaram sobre os grandes feitos do Senhor, mas nós acreditamos que agora chegou a nossa vez de experimentar a glória que os nossos pais experimentaram. Por isso, venha sobre esse lugar. Venha sobre esse lugar como o vento de João 3:8. Toca dentro de nós, de dentro para fora, e provoca, Senhor, um avivamento pessoal em cada um aqui. Fala no meu espírito, entra na minha mente agora, arranca, Senhor, tudo aquilo que tem a ver comigo, e que eu possa ter a sensibilidade de escutar as batidas do teu coração, que quando eu estiver pregando a palavra do reino, corações sejam queimados, incendiados, tocados pelo Espírito Santo. Quando eu estiver pregando, que o Espírito possa traduzir, possa discernir, possa entregar a cada um segundo a sua necessidade. Nós não temos mais tempo, Deus. O Senhor está voltando, a tua igreja clama, a tua igreja está nesse lugar. Nós não estamos brincando de construir uma casa para o Senhor, nós não estamos construindo nada para tocar o nosso coração. Nós estamos construindo, ó Pai, uma casa para tocar o teu coração. Por isso, decida descer nesse lugar. Decida descer nesse ambiente. Não passam de cadeiras se a tua glória não descer desse lugar. Tecnologia se torna vã se a tua glória não descer desse lugar. Está na T10, no lugar talvez mais caro da cidade, não tem relevância nenhuma se a tua glória não descer desse lugar. Nós estamos aqui suplicando e dizendo: venha sobre nós. Fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só quem acredita bem forte, diga glória a Deus.
Sim, Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado: o tempo de conquistar chegou na tua vida. Você acredita no que você diz? Glória a Deus. Olhe para cá. Até os dias de hoje, Josué é considerado um dos maiores generais que a terra já conheceu. No aspecto liderança, Josué era considerado alguém que estava uma estação à frente da sua estação. Josué era tão fora do normal, que a primeira missão que ele recebe quando ele assume o governo é distribuir cada território segundo a promessa que Deus fez a cada tribo. A expectativa de todos é que haveria uma guerra, mas ele consegue realizar esse feito sem nenhuma movimentação. Não acontece guerra, tampouco acontece uma pequena confusão. Tamanha era a destreza desse jovem chamado de Josué. Josué é aquele que pega um pequeno grupo de escravos e ele coloca dentro de uma moldura, e ele transforma esse grupo de escravos em um potencial exército. Esse exército se torna tão impressionante, mas tão impressionante, que ele derrota nações, ele toma cidades, e ele conquista territórios. Quando em Deuteronômio no capítulo 32, a Bíblia diz que o maior líder da história de Israel, chamado de Moisés, ele morre. Deus olha para esse garoto de nome Josué, e Deus decide eleger esse garoto como substituto de Moisés. Quando Deus levanta o garoto, o jovem Josué, a primeira coisa que acontece é Deus colocá-lo em um teste de fogo. O primeiro teste de fogo que esse jovem recebeu fez com que ele tomasse a liderança daquela nação. E Deus colocou ele numa missão dizendo: Josué, você vai ter que atravessar o Jordão. Diga comigo: atravessar o Jordão. Para quem não sabe, o Jordão é um rio. Ele ficava entre a Síria e o Líbano. Quando esse feito acontece, a Bíblia diz que o Jordão estava vivendo o tempo das águas. Diga comigo: tempo das águas. Fora do tempo das águas, o Jordão passava um pouco mais de 1 metro. Mas no tempo das águas, o Jordão atingia a marca de 30 metros de profundidade. Deus testa a sua liderança, colocando diante dos seus olhos algo impossível. Eu vou profetizar: Deus vai testar a tua liderança, colocando diante de você realidades que ninguém poderia cumprir. Quando ele está diante do Jordão, Deus libera sobre ele uma instrução, dizendo: Josué, diga aos levitas que eles peguem a arca da aliança, que representa o lugar da habitação da minha glória, e que os levitas passem à frente do arraial, eles entrem no Jordão, e quando as águas alcançarem o tornozelo dos levitas, digam para eles que eles devem parar. Quando eles param com a arca, a Bíblia diz que o Jordão se abriu, todos passaram a seco. E sabe o que é extraordinário? Ninguém se perdeu. Eu vou repetir: ninguém se perdeu. Mas antes desse acontecimento, Deus liberou uma instrução dizendo: Josué, diga ao meu povo que santifique. Ele está dizendo: Josué, diga para o meu povo se consagrar, diga para o meu povo se separar, diga para o meu povo que eu quero ter um tempo com eles.
E é interessante observar que por causa da santificação não houve perdição. Eu quero declarar que quando a tua casa decidir se consagrar, quando a tua casa decidir se santificar, ninguém da tua casa irá se perder. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Agora escute, nosso problema é que nós não estamos com os nossos ouvidos destampados para ouvir. Nós gostamos de falar, mas poucos que estão aqui gostam de ouvir. A instrução que Deus liberou foi clara. Josué estava sensível à voz de Deus, e por causa disso ninguém se perdeu. Sabe por que tanta gente tem se perdido? Porque Deus está dizendo, liberando instruções claras, e nós não estamos conseguindo ouvir, porque a ausência da sensibilidade espiritual está fazendo com que a gente não consiga discernir a voz de Deus. A nossa casa está sendo corrompida, comprometida, porque nós não estamos conseguindo ouvir aquilo que Deus está falando. E o Espírito Santo está dizendo: é tempo de santificar a tua casa, é tempo de santificar a tua casa, é tempo de separar a tua casa, porque se você santificar a tua casa, ninguém da tua casa irá se perder. Agora escute, muitas vezes nós tentamos discernir as movimentações do Senhor, sim ou não? Nós observamos a forma como Deus age, e nós tentamos interpretar as suas movimentações. Nós oramos por uma causa, e de repente na oração, você começa a dar ideia para Deus. Quantos aqui já deram ideia para Deus? Já tem ideia demais para Deus. Deus, vem para a esquerda, faz isso. Visita fulano, fala para ele, Senhor, para ele fazer algo para me abençoar. Só que Deus não repete movimentações. Guarde isso, Deus não repete movimentações. Diz a Bíblia que Moisés está diante do Mar Vermelho, quando Deus libera uma instrução dizendo: diga ao meu povo que marche. A Bíblia diz que quando o povo marchou, o mar se abriu. O mar se abre para o povo passar. Mas agora a Bíblia diz que Josué está diante do Jordão. Josué está diante do Jordão. Se ele ficasse observando a movimentação que Deus fez na vida de Moisés, ele ficaria paralisado na frente do Jordão e nada aconteceria, porque na frente do Jordão Deus liberou uma outra instrução dizendo: pisa na água, porque quando vocês entrarem eu vou abrir. O nosso problema é que nós estamos seguindo instruções que não têm mais validade. No tempo de Moisés, Deus abriu para o povo passar. No tempo de Josué, Josué teve que entrar para Deus abrir. Eu preciso discernir o que Deus está fazendo nesse tempo. Eu preciso ter sensibilidade, porque as movimentações de Deus estão mudando dia após dia. Se eu não compreendo isso, a nuvem se move e eu não consigo acompanhá-la. A tribo de Issacar, para quem não sabe, é uma tribo que se dedicou a ficar compreendendo as movimentações de Deus. É uma tribo que acompanhava a forma como Deus se movia. Nesses dias, se você quiser guiar a tua casa, guiar a tua empresa, guiar tudo aquilo que Deus te confiou, preste atenção nessa instrução. É tempo de gastar tempo em tentar compreender como Deus está se movimentando. Não se mova enquanto a nuvem não se mover. A proteção da tua casa, a proteção de tudo aquilo que Deus te confiou, está em se mover juntamente com a movimentação da nuvem. Quem está aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Agora, a segunda proposta de Deus para este garoto, se assim eu posso dizer, Deus liberou um desafio para Josué dizendo: Josué, você vai conquistar Jericó. Diga comigo, Jericó. Para quem não sabe, Jericó representa, Gabriel, tudo aquilo que Deus te prometeu. Cada promessa que Deus fez, pastor Alain, pastora Roberta,
que um dia o Senhor queimou no espírito de vocês, é chamada espiritualmente de Jericó. Aquilo que um dia Deus falou que ia acontecer e ainda não aconteceu, Jericó representa a palavra liberada e que ainda não foi cumprida. Jericó representa a terra que mana leite e mel. Jericó representa a promessa que o Senhor disse que vai se manifestar na tua vida. Deus disse para esse rapaz dizendo: Josué, você vai conquistar Jericó. Josué, você vai se apossar daquilo que eu te prometi. Josué, você vai viver aquilo que eu declarei que um dia você iria viver. Quantos acreditam que irão viver ainda esse ano aquilo que Deus disse que você vai viver? Diga bem forte: glória a Deus. Agora, existem algumas características em Jericó que me chamam a atenção. A primeira característica: Jericó é uma cidade fortaleza. Diga comigo: cidade fortaleza. Mais forte: cidade fortaleza. Cidade fortaleza são aquelas cidades que foram elaboradas com o propósito de não serem violentadas. São cidades que são tão seguras ao ponto de serem consideradas impossíveis de serem tomadas. Jericó era uma dessas cidades. Ela ficava em uma geografia de 32 quilômetros. Havia entre ela 2 grandes muros que se conectavam. É interessante porque, de acordo com a arqueologia, Jericó não poderia ser uma cidade tomada pelos inimigos, porque cada um dos muros, eles tinham a medida de 10 metros de altura, pela largura de 4 metros. Nós estamos falando de algo que não pode ser derrubado. Nós estamos falando de algo que não pode ser destruído. Um carro de passeio, ele poderia fazer manobra em cima desse muro, tamanha era a sua largura. Deus está dizendo que este jovem irá conquistar aquilo que não pode ser conquistado. E eu quero ser profeta nesta noite. Deus está dizendo que você vai conquistar aquilo que não pode ser conquistado. 3 estratégias Deus entregou para Josué, para que ele conquiste Jericó, a cidade que não pode ser conquistada. A primeira estratégia, guarda isso no seu espírito. A primeira estratégia: fique atento ao detalhe da visão que Deus te mostrou. Nosso problema é que nós estamos entrando na era digital, onde tudo é feito em um nível de velocidade assustadora. Nós não temos tempo mais para enxergar detalhe nas coisas. Você precisa entender que Deus mora nos detalhes. Vou repetir: você precisa entender que Deus habita nos detalhes. Quando Deus ele estabelece, segundo a lei mosaica, a necessidade de realizar circuncisão, Deus é intencional, pastora Daiane, pastora Márcia e pastora Lorena, em dizer que todo menino deveria ser circuncisado no 8º dia. Deus não fala isso por acaso. Anos mais tarde, a ciência comprova que no 8º dia, pasme você, era o dia em que a criança possui de maneira orgânica a menor possibilidade de ter uma hemorragia. Deus não brinca em suas instruções. Deus está liberando uma instrução clara, e Deus é um Deus que libera instruções para proteger o seu propósito. Você precisa compreender que a Bíblia é um compêndio de detalhes, e que cada detalhe revela algo que Deus quer falar comigo, e que Deus quer falar com você. Agora escute: haviam em Israel 3 tipos de trombetas de chifre. Em Josué no capítulo 6, no versículo 13 está escrito assim: e os 7 sacerdotes levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro. Olha que interessante isso.
O Senhor está falando, e os 7 sacerdotes levavam as 7 trombetas de chifres de carneiro. A primeira trombeta que havia em Israel era chamada trombeta de ouro. A trombeta de ouro era uma trombeta que só era tocada em momentos de jejum nacional, solenidade religiosa, dias de remissão. Todas as vezes que haveria uma convocação nacional para que um jejum público fosse convocado, a trombeta que era tocada era a trombeta de ouro. A segunda trombeta que era tocada em Israel era a trombeta de prata. A trombeta de prata, ela era tocada em momentos de guerra, momentos de convocação para batalha. Mas Deus está falando aqui sobre um terceiro tipo de trombeta, a trombeta de chifre de carneiro. A trombeta de chifre de carneiro, ela era tocada em tempos de festa, ou em tempos de convite de festa. O que Deus está dizendo para Israel é: toquem a trombeta de convite de festa, que por mais que as muralhas ainda não tenham caído, eu estou estabelecendo um compromisso público com vocês. Podem festejar, porque a palavra que eu liberei vai se cumprir sobre vocês. O que o Espírito de Deus está dizendo nesta noite é tempo de festivar, é tempo de festejar, é tempo de festejar, é tempo de festejar. Nós precisamos festejar por aquilo que o Senhor ainda não fez. Fé é a certeza no meio da incerteza. Todas as vezes que eu declaro para os céus que eu acredito naquilo que Deus disse, eu glorifico a Deus. O que o Senhor estava dizendo é tempo de festejar. Comecem a fazer festa por aquilo que eu estou a fazer. Deus disse: é tempo de levantar as mãos, é tempo de glorificar Deus, é tempo de aplaudir o seu nome, é tempo de pular, é tempo de sacudir a poeira dos seus pés, porque eu estou próximo a fazer um grande milagre na sua vida. Quantos recebem essa palavra, pelo amor de Deus? Fala para quem está do teu lado: é tempo de festejar. Fala para ele, vai. É tempo de... Por que você não está festejando? É tempo de festejar. Deus estava dizendo: festejem, porque eu estou próximo a dar uma virada na história de vocês. A segunda instrução: por mais que pareça loucura, não adultere as medidas que Deus te deu. Olhe para cá. Em Josué, no capítulo 6, no versículo 3 está escrito: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Deus está liberando uma instrução clara. Deus está dizendo: vocês vão rodear a cidade, fazendo um grande cordão, 6 dias consecutivos, uma vez por dia. Todas as vezes que Deus lhe entrega um projeto, 2 coisas o Senhor vai lhe entregar junto. Primeiro, Deus vai lhe entregar o que fazer. E segundo, Deus vai lhe entregar o como fazer. Se você quer tirar a prova, se o projeto que está em suas mãos foi dado por Deus, Deus sempre vai lhe entregar o que fazer e o como fazer. Deus está liberando aqui uma verdade espiritual. Em Eclesiastes capítulo 8, no versículo 6, está escrito assim: porque para todo o propósito há o seu tempo e o seu modo. Eu preciso entender que Deus é o Deus do tempo. Eu vou repetir: eu e você
precisamos entender que Deus é o Deus que governa o tempo. A Bíblia o chama de alfa, princípio, mas também o chama de ômega, final. A Bíblia diz que Ele está no ocidente e simultaneamente no oriente. Deus é o Deus que visita o Kairos e simultaneamente Ele passeia entre o Cronos. Eu preciso entender que Deus é o Deus do tempo. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1 está escrito: há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que foi plantado. Sabe qual que é o nosso problema? Nós temos uma grande dificuldade de consultar o Senhor do tempo, para que Ele possa nos apontar em qual tempo nós estamos vivendo. Muitos de nós não carregamos essa revelação, não carregamos esse discernimento, e por causa disso, você está vivendo o tempo de plantar, mas por falta de discernimento, você está desfrutando como se você estivesse vivendo no tempo de colher, e isso vai desproteger o propósito que Deus te entregou. Tem muita gente que Deus virou um tempo há mais de um ano, estava vivendo um tempo de tristeza, Deus virou para um tempo de alegria, e por falta de discernimento, continua triste, de cabeça baixa. A falta de compreensão acerca do tempo espiritual em que você e eu estamos vivendo, vai fazer com que eu e você não vivamos a plenitude daquilo que Deus nos confiou. Deus é o Deus do tempo, e eu preciso discernir em qual tempo eu estou vivendo. Eu tenho visto muitas pessoas que deveriam estar plantando e estão vivendo como se estivesse no tempo da colheita, e isso vai acabar mal. Você precisa buscar o Espírito Santo, para que o Espírito de Deus te faça discernir em qual tempo você está vivendo. Quando você consulta o Senhor do tempo, todo o tempo que você acha que perdeu, a Bíblia diz que Ele é capaz de restituir. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Em Isaías 38:8 está escrito: eu sou o Senhor, capaz de fazer o sol retroceder. Escute, quando você consulta o Deus do tempo, e o Senhor alinha o tempo em que você está vivendo, apontando para você, você vai começar a perceber que entrando no tempo de Deus, todo o tempo que você perdeu, Ele vai remir. O que Ele está dizendo em Isaías 38:8 é: eu sou o Senhor, que quando você alinha o tempo, eu sou capaz de fazer o sol parar, para poder te beneficiar. Eu sou o Senhor, que conforme foi profetizado em Joel 2:25, restituirei o tempo que você perdeu. Todas as vezes que o Kairos é alinhado com o Cronos, e o Cronos é alinhado com o Kairos, Deus restitui o tempo que você perdeu. Ei, meu irmão, eu não sei quanto tempo você perdeu, se você perdeu 10 anos, se você perdeu 20 anos, mas de uma coisa eu sei: se nesta noite Deus alinhar o tempo da sua existência, Deus vai fazer você viver em apenas um dia aquilo que você demoraria para viver em 1000 anos. Segunda Pedro 3:8, um dia para Deus é como 1000 anos. Ele está falando sobre o Kairos de Deus. Só que dentro da cronologia, um dia tem 24 horas. O que ele está dizendo é: filhinho amado, deixa eu alinhar o tempo e a estação que você está vivendo, porque quando o Cronos cruzar com Kairos, eu, o Senhor, vou fazer em um dia aquilo que você demoraria 1000 anos para fazer. Quantos recebem essa profecia? Diga glória a Deus. Eu preciso entender que hoje o Senhor está alinhando o tempo da nossa existência.
Durante 9 anos, eu corri do meu chamado. Se alguém falasse para mim durante esses 9 anos, inclusive a minha esposa, que eu seria pastor de igreja, nós entraríamos com certeza em um conflito. Só que chegou um tempo que eu entendi uma verdade espiritual, que eu estava vivendo fora do tempo que Deus tinha para mim, e fora da estação que Deus tem para você. Tudo que você põe a mão, por mais que você seja capaz, não prospera. Você é capaz, você é inteligente, você é uma pessoa preparada, mas você põe a mão fora do tempo e nada nasce. Um dia o Espírito de Deus falou ao meu coração: entra no tempo, que eu vou cruzar o Kairos com Cronos, o Cronos com Kairos, e eu vou fazer em pouco tempo em Goiânia o que você demoraria 10 anos para fazer, eu vou fazer em 1 ano. A Fortes em Cristo não tem a ver com meu braço, tem a ver com o cruzamento entre o Cronos e o Kairos. Deus está fazendo nesse lugar aquilo que eu jamais poderia fazer, porque quando você alinha o tempo, Deus promove a circunstância a seu favor. Diga comigo, glória a Deus. Fala para quem está ao teu lado: é tempo de alinhar as estações. Fala para ele: é tempo de alinhar as estações. Você está aqui, pelo amor de Deus? Versículo 10. Josué capítulo 6, versículo 10. Deus libera uma instrução. Diga comigo, instrução. Pastor, o que é instrução? Palavra de sabedoria que vai impactar o teu presente e vai mudar o teu futuro para sempre. Deus está liberando uma instrução. Eu acredito no poder da instrução. Eu dou mais valor a uma instrução do que dinheiro. Seja um homem ou uma mulher que valorize instruções espirituais. Em Josué no capítulo 6, no versículo 10 está escrito assim: Josué, diga ao meu povo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da sua boca, até o dia que eu diga: gritai, então vocês devem gritar. Deus olha para Josué. O povo está diante de um muro que não pode ser derrubado. Deus olha para os soldados e libera uma instrução dizendo: Josué, diga para eles que durante 6 dias eles vão se mover sobre as muralhas, mas eles não vão fazer isso de qualquer forma, eles vão fazer isso calados. Imagina a cena: soldados calados, é como chover no molhado. A glória do soldado é atormentar a alma daqueles que estão à sua volta, através de ação sonora. Eles caminham fazendo barulho, batendo para que aquele som chame a atenção dos adversários. Quantas guerras já foram vencidas sem que ninguém lutasse, por causa da movimentação sonora dos soldados? Deus está dizendo: vocês não podem fazer barulho algum. Eu fico imaginando a cena: os soldados estão caminhando em silêncio, eles não podem falar uma palavra. Acima da muralha está o exército inimigo observando aquela cena. Certamente não compreendiam nada, mas eles estavam obedecendo a uma instrução. Sabe qual que é o nosso problema? Nós somos treinados para fazer barulho, e muitas vezes o Senhor libera uma instrução que nós olhamos para ela e falamos assim: não vai funcionar, porque a vida toda eu fiz desse jeito e funcionou. E Deus está dizendo: funcionou a vida toda, mas agora eu transicionei o tempo e não funciona mais. Então obedeça a minha instrução. Você fez barulho a vida toda e deu certo, mas agora se fizer barulho vai dar errado. É para rodear a muralha em silêncio. Pastor, por que que ele disse que eles deveriam rodear a muralha em silêncio? Porque o inimigo, eu vou falar baixinho, se alimenta
das nossas palavras. Deus está dizendo: por causa da boca grande de vocês, muitas muralhas ainda não foram derrubadas. Está na hora de fechar a boca, está na hora de fazer silêncio, está na hora de parar de entregar o plano que eu entreguei para você nas mãos do adversário. Deus entrega um projeto poderoso na tua mão na segunda-feira. Na terça-feira a tua família toda sabe, os teus vizinhos sabem, e a galera do Instagram toda sabe, porque você publicou para que todo mundo fique sabendo que você está arrebentando a boca do balão. Deus está dizendo: por causa dessa publicidade, muita coisa ainda não aconteceu na tua vida. Ei! Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da... Eu preciso entender que a língua mata mais do que faz viver. Então é tempo de falar menos e ouvir mais. O inimigo se alimenta das suas palavras. Alguém perguntou para mim há poucos dias nas redes sociais: pastor, qual que é o problema de eu publicar aquilo que Deus falou comigo? É só porque eu vou ter que enfrentar inveja? Inveja tem problema? Eu falei: não, não tem problema não. A Bíblia diz que a inveja é uma obra da carne. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 21, que a inveja está na mesma categoria em que se encontra o homicídio. Sabe o que eu aprendo com Paulo? A inveja mata tanto quanto o homicídio. Pare de publicar as coisas que Deus deu para você. É tempo de ficar calado, é tempo de permanecer em silêncio. Quem está aqui, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Fala para quem está do teu lado: é tempo de ficar calado. Com voz de profeta: é tempo de ficar calado. É tempo de ficar calado. O silêncio incomoda. O teu silêncio vai incomodar o inferno a partir de hoje. É tempo de ficar calado. Deus é o Deus do tempo, mas também é o Deus do modo. Olha o que Deus está falando. Vocês vão se mover sobre a cidade durante 6 dias, uma vez por dia. Ele está dizendo: o tempo é 6 dias. E o modo que aponta para método é uma vez por dia, fazendo um grande cordão. O método é: faça um grande cordão, se movam entre a cidade uma vez por dia. Isso chama método, isso aponta para modo. Deus está entregando um modo para que esse homem conquiste Jericó. Eu preciso entender que Deus é o Deus do método. O nosso problema é que Deus fala: vocês vão rodear a cidade por 6 dias. Quando chega no primeiro dia, nós estamos dando um salto mortal de alegria. Deus mandou, Deus me deu uma instrução: eu vou rodear a cidade por um dia. No segundo dia você está alegrinho. No terceiro dia você já está de cabeça baixa. No quinto dia você está pensando em parar. No sexto dia você já desistiu. Quando Deus liberar uma instrução que aponta para método, você precisa entender que o sucesso do projeto depende dessas medidas. O sucesso do projeto que Deus te deu depende da execução nas medidas que Ele te entregou. Deus falou: por 6 dias. Só que a maioria não consegue finalizar o que começou, e no quinto dia para de executar aquilo que Deus mandou. A pergunta que não quer calar: quantas vezes Deus te deu uma palavra para que você fizesse algo? Você começou bem, foi até a metade, mas não terminou.
Quando Deus liberar uma instrução sobre a tua vida, você precisa entender uma verdade do reino, você precisa ir até o final, você precisa cumprir as medidas que Deus te confiou. Quando Deus chamou um homem chamado Noé, a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 6, que Deus liberou sobre ele uma palavra dizendo: Noé, construa uma arca. Diga comigo, arca. Ele disse: construa uma arca. Só que Deus deu para ele as medidas que apontam para método. Noé, você vai fazer nessa altura, nessa largura e nessa profundidade. Quando Deus entregou altura, largura e profundidade, Deus estava dizendo: esta arca só fica sobre as águas se você cumprir as medidas que eu te dei. O nosso problema é que nós queremos a nossa assinatura no projeto, e por causa disso, no meio do projeto, nós adulteramos as medidas para ter a nossa cara. Deixa eu dizer algo para você: todas as vezes que você adulterar as medidas daquilo que Deus te deu, você vai comprometer o projeto. Você sabe por que a arca não afundou? Porque quando Deus entregou medidas exatas para Noé, Deus preparou para aquelas medidas um vento e uma chuva. Quando Deus prepara as medidas, Deus prepara o vento. Quando Deus prepara o vento, Deus prepara a chuva. Quando você mexe nas medidas, você compromete o projeto, porque a chuva e o vento vai fazer a arca afundar. Não ouse tocar nas medidas do projeto que Deus te deu. Deus disse: Eduardo, construa uma casa para mim que tenha a minha cara e não a tua. Não ouse tocar nas medidas. A minha desobediência vai custar o projeto, a tua desobediência vai custar o projeto. Quantos estão aqui, pelo amor de Deus? Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus, vai. Glória a Deus. Terceira e última, para a gente finalizar aqui. Terceira e última instrução: é tempo de terminar tudo aquilo que Deus te confiou. A Bíblia diz que Deus, ele manda o povo arrodear as muralhas por 6 dias. Só que as muralhas só caem no 7º dia. Escute, as muralhas só caem no 7º dia. O nosso problema é que a maioria das coisas que começamos não terminamos. A maioria dos projetos que Deus nos confia, nós só vamos até a metade. Nós somos determinados para começar, mas nós não conseguimos completar a missão. E Deus está dizendo para Josué: Josué, vá até o final. Como está escrito na minha palavra, o final das coisas é melhor do que o princípio. No final daquilo que Deus disse, Ele manifestou a sua glória. Sabe por que muitas coisas ainda não aconteceram na minha vida e na tua vida? Porque Deus reservou o melhor vinho para o final, e você não chega no final de nada daquilo que você começa. A Bíblia diz que Deus preparou o melhor vinho para o final. Só que muitos de nós vamos até o meio de tudo que começamos, porque nós não obedecemos. Nós precisamos entender uma verdade do reino: obedecer é melhor do que sacrificar. Fala para quem está do seu lado: é tempo de obedecer, é tempo de perseverar. Diga para ele: é tempo de obedecer e é tempo de perseverar. Pastor, eu não entendo por que Deus mandou o povo durante 6 dias arrodear as muralhas. Olhe para cá e eu termino aqui de fato. Por que Deus não executou o milagre imediato? Porque durante 6 dias, quando o povo estava se movimentando, antes do Senhor gerar um milagre
aqui fora, durante 6 dias, ele estava gerando a convicção aqui dentro. Durante o tempo que Deus te pediu para cumprir as instruções que Ele mandou, Ele está gerando a convicção que você não tem para viver aquilo que Ele te prometeu. Não ouse em descumprir aquilo que o Senhor disse a teu respeito. É tempo de obedecer e é tempo de perseverar. É tempo de obedecer e é tempo de perseverar. Josué 6,5: e será que tocando a trombeta prolongadamente, a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo a voz dos unidos da trombeta, todo o povo gritará, e com grande brado o muro cairá. Você sabe o que significa tocar a trombeta prolongadamente? Fala sobre alguém tomado de fé e não tomado de dúvida, alguém tomado de ousadia. O que ele está dizendo é: sem ousadia você não vai viver as promessas que eu te fiz. Sem atrevimento você não vai viver as promessas que eu liberei sobre você. Tocar a trombeta prolongadamente fala não ser paralisado pelo medo. Se você tem sido paralisado pelo medo, o Espírito de Yeshua está me usando nesta noite para falar que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. É tempo de tocar a trombeta de forma prolongada. É tempo de se mover pela fé. É tempo de se mover pela fé. Diga glória a Deus. Tocando a trombeta prolongadamente, cada um em frente ao outro. Sabe o que é isso, pastor Márcio? Cada um em frente ao outro significa cada um conquiste a sua parte, sem ficar olhando para aquilo que o outro está conquistando. Sabe qual que é o nosso problema? Em vez de você se preocupar com a tua conquista, você está preocupado demais com a conquista daqueles que estão à sua volta, e isso está distraindo você. Deus te deu algo poderoso. Você tem um carro que nunca teve, mora na casa que nunca poderia morar, mas você está distraído demais com a conquista daqueles que estão à sua volta, e o Senhor está dizendo: ei, um a um, não se distraia com a conquista do outro, porque eu sou o Senhor que estou dando adequadamente a cada um. Deus te deu aquilo que Ele te prometeu. Não se distraia se comparando com ninguém, não se distraia olhando para o lado. Pare de ficar observando no obscuro da meia-noite nas redes sociais aquilo que as pessoas estão vivendo. Isso vai adoecer você. Deus está dizendo: é tempo de desfrutar, é tempo de ser grato, é tempo de reconhecer, porque Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Diga comigo, glória a Deus. Fala para quem está do teu lado: não se distrai com a conquista do próximo. Não se distraia com a conquista do próximo. Não fique observando a conquista de ninguém. Você recebe essa palavra? Essa semana eu atendi um empresário. Eu encerro aqui. Ele deve ter um patrimônio de uns 25 milhões. E ele estava adoecendo. Você sabe por que ele estava adoecendo? Porque quando ele olha para o lado e ele percebe a postagem da cereja do bolo do vizinho, porque ninguém posta cereja que não esteja à altura. A vida do camarada está uma desgraça, mas a postagem é de príncipe, sim ou não? Ele começa a olhar para um lado e para o outro, e observar a conquista daqueles que estão à sua volta, e por causa disso, isso começa a roubar a glória daquilo que Deus fez na vida dele.
Se você não tomar cuidado e continuar observando aquilo que está acontecendo à tua volta, as muralhas que Deus disse que vai fazer cair, não cairá. De acordo com os arqueólogos, de acordo com alguns estudos de arqueologia, essas muralhas não poderiam ser derrubadas. Não existe uma ciência capaz de derrubar essas muralhas. Elas têm 4 metros de largura, 10 metros de altura, mas a Bíblia diz que quando Deus disse, na hora que eu disser gritai, vocês devem gritar. Quando Deus disse na 7ª volta, agora gritai, a Bíblia diz que as muralhas caíram. Nos compêndios de arqueologia estão dizendo que as muralhas não caíram, que elas foram engolidas pela terra. Escute o que eu estou dizendo. Se você escutar as instruções que Deus está liberando sobre a tua vida, Deus vai fazer engolir muita coisa para você viver aquilo que Ele te prometeu. Não tem nada que é capaz de parar o plano de Deus na tua vida, se você decidir viver as medidas do projeto que Deus te entregou. Quantos recebem essa palavra? Se levante e aplauda o Senhor para a glória de Deus. Vamos tomar ceia rapidamente, mas escute isso. Eu sinto que alguém precisa ouvir isso. 3 coisas aconteceram por causa da obediência aos detalhes das medidas que Deus deu para Josué. Por ele ter obedecido às medidas, a Bíblia diz que ninguém se feriu quando as muralhas foram engolidas pela terra. Por causa do cumprimento dos detalhes da medida, a Bíblia diz que não ficaram ruínas ou destroços para serem removidos pelo povo. Sabe o que Deus fez aqui? Eu vou fazer o trabalho por completo, não vai ter retrabalho para ninguém. Eu vou engolir as muralhas ao ponto de não ficar nada para trás. O que o Senhor está dizendo é, não vai ter retrabalho na tua vida, se você cumprir as medidas que eu te entreguei. E terceiro e último, a Bíblia diz que por causa do cumprimento das medidas, houve salvação. A Bíblia diz que a família de Raabe, a prostituta que vivia em Jericó, foi salva porque um homem decidiu cumprir as medidas que Deus tinha lhe dado. Não faça o que está dando certo, faça o que Deus disse para você fazer. Pastor, está todo mundo empreendendo no ramo tal, eu também vou empreender. Se Deus falar que você vai fazer outra coisa, por mais que não pareça lógico, faça aquilo que Deus disse, porque o milagre mora na obediência. Aleluia, glória a Deus, diga graças a Deus. Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Recebemos essa palavra da tua parte e declaramos, ó Pai, que como Josué, nós também iremos cumprir as instruções que o Senhor liberou sobre nós. É um tempo de cumprimento de instrução. É um tempo de cumprimento de instrução. E nós queremos, ó Pai, cumprir cada palavra que o Senhor tem liberado sobre esta casa e sobre as famílias aqui, porque nós acreditamos, ó Pai, que não existe muralha que ficará de pé para a glória do nome de Jesus. Diga comigo amém e aplauda bem forte o Senhor para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Coloca o texto bíblico aqui, Lucas 22:17. Quantos não receberam a Santa Ceia? Levanta a mão. Por favor, me ajude ali, tem uma pessoa. Ali atrás tem 2 pessoas. Fique com a mão levantada, para que você possa
receber a Santa Ceia do Senhor. Me comprometo a ser bem rápido. Preste atenção nesse texto. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Pode passar. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Amém? Jesus está fazendo um compromisso comigo e com você, dizendo que quando Ele foi construir uma morada para nós, Ele só voltaria a tomar a Santa Ceia novamente com a igreja. Ele está construindo uma morada para mim, Ele está construindo uma morada para você. Mas a Bíblia diz que quando Ele foi, o seu amigo, o melhor amigo, o amigo do noivo, veio e está entre nós. Fizemos esta mesa, que é um grande memorial, para que o amigo do noivo se sinta honrado entre nós. Nós não podemos rebaixar a Santa Ceia a um mero ato religioso. A ceia é a festa mais ilustre realizada pela igreja do Senhor. Nós precisamos compreender que a ceia precisa nos conduzir a um estado máximo de consciência, de sabermos aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que um dia Ele realizou. Em Isaías 53, 4 e 5 está escrito: verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas dores e carregou sobre si as nossas enfermidades. O reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você acredita nessa palavra? Levante agora o pão, levante agora também o seu cálice. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, na autoridade do Teu nome, nós apresentamos o pão que representa o Teu corpo, representamos também o vinho que representa o Teu sangue. Nós estamos fazendo isso discernindo o corpo de Cristo, e declaramos, ó Pai, que quando comermos deste pão e bebermos deste cálice, nosso espírito vai explodir por dentro. Realidades espirituais que nunca contemplamos, iremos contemplar. Nós declaramos, ó Pai, que há poder no sangue de Jesus, e que a nossa vida nunca mais será a mesma, para a glória do nome de Jesus. Comamos o pão para a glória de Deus. A Bíblia diz que eu sou o pão vivo que desci do céu. João 6,48 está escrito: eu sou o pão da vida. Pai, nós queremos te agradecer, porque o teu pão, que é o teu corpo, nos foi dado. Nós não merecíamos, mas o Senhor decidiu nos amar primeiro. Por isso nós estamos aqui com o coração queimando de alegria, porque nós sabemos, ó Pai, que a vida que não tínhamos, agora estamos recebendo pelo poder do corpo dilacerado de Jesus. Presta atenção. Hoje pela manhã eu fiz uma proposta aqui, eu quero fazer essa mesma proposta agora à noite.
Toda virada de ano nós fazemos centenas de compromissos de mudança, sim ou não? Verdade é que 2 meses se passaram e muitos desses compromissos não foram cumpridos, sim ou não? Eu quero propor tomarmos o cálice que vai estabelecer um novo tempo sobre a nossa vida. Sabe aquilo que você não conseguiu fazer esses 2 meses? Eu quero declarar que quando você beber esse cálice, a partir de amanhã você vai conseguir fazer. Sabe, pecados de estimação que tem massageado o seu ego, que tem te prendido em prisões da alma, que tem te feito alguém entristecido, o Senhor vai, através desse sangue, fazer com que esses pecados não governem mais o seu corpo. Eu quero declarar que você não vai precisar de um ano novo para viver coisas novas, porque este é o cálice do novo começo. O cálice do novo começo, quando este sangue aqui representado descer sobre o seu organismo, a vida de Deus vai invadir o seu corpo. Deus vai mudar muita coisa dentro de você. Sabe, nós acreditamos em milagres, mas muitas vezes não acreditamos que Deus é poderoso para ressignificar realidades dentro de nós que já deveriam ser modificadas há 10 anos. Eu acredito que quando tomarmos este cálice, Deus vai transbordar sua natureza em meio à nossa, e a nossa natureza caída vai se submeter à natureza de Deus. Quantos acreditam nessa palavra de verdade? Você acredita nessa palavra? Sabe, você que não acredita mais que vai viver o que Deus te prometeu, não precisa assumir, mas eu vivo isso todos os dias. Eu atendo pessoas que não acreditam mais nas promessas de Deus. Eu acredito que quando você tomar o cálice do novo começo, você vai voltar a acreditar nas coisas que Deus disse a seu respeito. Você vai voltar a acreditar nos milagres exponenciais que Deus um dia lhe prometeu. Deus, escute, não é como o pastor Eduardo, homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou que nesta vida, que é a única vida que você vai ter, você vai viver algo poderoso, ninguém poderá te resistir. O cálice do novo começo é o combustível que você precisa para viver o sobrenatural. Ei, eu declaro que amanhã pela manhã, por causa do sangue de Jesus, tem muita gente que ia ficar na cama porque não tem força de levantar. O cálice do novo começo, o sangue de Jesus, é o combustível que vai te arrastar até o lugar que Deus quer te levar. Você não vai ficar entrevado em depressão numa cama. Eu declaro que o cálice do sangue vai entrar na tua história e vai repreender todo demônio que tem trabalhado contra você e contra tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Quem concorda, diga bem forte, glória a Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Quem de fato aqui anda cansado, pode levantar a mão sem vergonhinha. Você está na casa do Pai. Estou falando, sabe o que é cansado? Que você acorda falando assim, meu Deus, podia ser sexta-feira na segunda? Escute, você profeta agora. Até eu recebo essa palavra de renovação. Coloca a tua mão assim. Eu vou liberar essa palavra, e quando você tomar, ela vai se cumprir sobre você. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Criador dos céus e da terra não se cansa nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o teu entendimento. Faz forte o cansado e a cansada, e ressuscita as forças daquele e daquela que não tem nenhum vigor. Ei, escute, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de cansado caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão
Olha o que Deus está falando aqui para mim e para você. Olha o que Deus está falando. Você está aqui, ó. Deus está falando: sobe com asas, como águia. Correm, não se cansam. Caminham e não se fatigam. A partir de amanhã pela manhã, você vai voar como águia. Deus vai te fazer voar como uma águia cansada, que foi levada para o alto de um monte, no domingo às 19 horas, e no alto de um monte, Deus arrancou seus bicos, Deus arrancou também as suas penas, Deus arrancou também as suas unhas. Agora o Espírito está te dando unhas novas, bico novo e pena nova, para que a maior e melhor estação da sua vida se inicie no mês de março. Eu profetizo que através do sangue de Jesus, você vai ter o melhor mês do ano. O mês de março vai ser cabuloso. O mês de março vai ser sobrenatural. Recebe, o mês de março vai ser o mês mais leve do ano. O mês de março vai ser o mês mais leve do ano. Coloca a mão no teu pescoço e eu finalizo aqui. Isaías 10, 27. Assim diz o Senhor: e acontecerá que todo o peso será tirado do teu ombro. Ei, escuta, é o profeta Isaías que está dizendo: todo o peso agora seja tirado do teu ombro, todo jugo agora do teu pescoço. Passa a mão no pescoço. Todo jugo agora seja tirado do teu pescoço. Jugo que está sendo agora despedaçado por causa da unção. Da unção. A unção agora está quebrando todo jugo da tua vida. Eu libero esta palavra da parte de Deus. Que nesse momento, tudo que foi liberado se cumpra pelo poder do sangue. Tomemos agora o sangue de Jesus. Por um minuto diga: eu sou livre. Vai. Vai, diga, diga, diga. Nós já estamos encerrando. Deus está virando uma página da tua vida hoje. Ei, alegra o teu coração. Deus está mudando a sorte de muita gente aqui hoje. Diga: somos livres, declare. Vez declare: vai, 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 vai. Eu sou livre. A leveza está vindo sobre você. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Escute. Pastor, eu consigo viver tudo que Deus disse, tudo. Não tem jovem que é capaz de andar com um ancião que entendeu o poder da renovação. Se você entender o que Deus está fazendo aqui hoje, Deus vai virar a sorte de muita gente aqui. Você recebe essa mensagem? Amém? Quantos acreditam que o mês de março vai ser o melhor mês do ano? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Vai. Março vai ser cabuloso. Vai ser cabuloso, vai ser assustador, inexplicável. Nós vamos viver coisas em março que não podem ser justificadas.
Nós cremos no poder da palavra de Deus, amém? Cadê os visitantes aqui? Levanta a mão, por favor. Visitantes, por favor. Ali atrás daquela cortina tem um pequeno presente para vocês. Passem ali, não é outro culto, é só na hora que eu vou liberar a palavra aqui agora. Passe lá, para que você possa ser abençoado. Que Deus abençoe a vida de cada visitante em nome de Jesus. Coloca a tua mão assim, deixa eu abençoar você. Eu estou sentindo cheiro de milagre. Nossa, meu Deus. Estou sentindo cheiro de milagre. Meu Deus. Você vai acordar amanhã assim, ó. Qual que é a direção que Deus nos deu? Hein? Você vai ficar postando tudo na rede social igual um bobinho? Deus fala, presta atenção aqui, Deus está falando isso aqui com alguém aqui. O diabo não é onisciente, você sabia disso? Deus é, o diabo não. Só que, Márcio, o problema é que essa geração, Márcio, ela dá tudo de bandeja para o diabo. O diabo parece profeta, ele parece adivinho, ele adivinha tudo, porque ele não precisa descobrir nada, porque a gente coloca tudo nas redes sociais. Então, a partir de amanhã, você vai ser equilibrado nas redes sociais, e a partir de amanhã, você vai falar menos e ouvir mais. Você recebe essa instrução, amém? Glória a Deus. Coloca a tua mão assim. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos pelo poder da tua palavra. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito atinja cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Vá em paz.